Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa que eu tanto admiro, tanto respeito. Já estive sentado aí onde vocês estão por muitas vezes, aprendi muito aqui, já fiz cursos aqui e para mim hoje é uma alegria muito grande estar aqui à frente de um estudo aí, passando um pouquinho do pouco que eu sei também, do pouco que eu aprendi. E vim trazer para vocês uma informação que a gente busca muito, que é a busca pela saúde. O tema é a visão espírita da saúde. E eu trago para vocês, para iniciar esse estudo aqui, a história contada por um renomado cancerologista americano chamado Bernie Siegel, que conta o caso de uma paciente que ele teve, que fez o tratamento para o câncer de mama, e passados 2 anos após o tratamento, ela ter se curado completamente, ela teve a recidiva, ela voltou a ter o câncer de mama novamente. E ele ficou muito intrigado com aquilo, resolveu entrevistar ela. E mesmo sendo médico, não psicólogo ou psiquiatra, ele quis saber do porquê, O que será que pode ter ocasionado a recidiva, a volta do câncer? E ele começou a perguntar para ela o que havia acontecido, então, nesse período, como que foi antes, enquanto ela estava com o câncer de mama. E ela relatou que era uma maravilha quando ela estava com o câncer. Ela dizia que os parentes se aproximaram, os filhos passaram a visitá-la com mais frequência. O marido ficou mais atencioso, cada dia trazia um quitute novo, era uma caixa de bombom, era flores e por aí afora. Os vizinhos ficaram mais atenciosos, de modo que eles constantemente batiam à sua porta e querendo ter notícias dela. E após feito o tratamento e ela tendo se curado, começou isso a diminuir muito. Então ela conta assim, doutor, eu depois que me curei, fiquei praticamente esquecida e jogada às traças novamente. Meus filhos começaram a diminuir os telefonemas, as visitas, e meu marido já começou também a dar atenção mais para o futebol de novo e por aí fora. De modo que até os vizinhos sumiram, passaram a aparentemente estarem mais ocupados do que eram antes, enquanto ela estava doente. E o Dr. Bernie chegou à conclusão que essa senhora acabou autodesenvolvendo, então, esse câncer, como forma, não digo de chamar atenção, mas ele chegou à conclusão que ela estava tendo a necessidade de ser amada, de se sentir importante. Então, olha que coisa curiosa, Como que a gente, às vezes, pode desenvolver os nossos próprios males, às vezes de maneira inconsciente. Obviamente, se perguntada se ela gostaria de ter câncer, então, para poder ter mais carinho da família e por aí afora, a resposta seria com certeza não, Eu acho que ninguém quer ficar doente para poder ter a atenção dos entes queridos, Mas olhem que curioso como que ele descobriu que essa mulher, então, se desenvolveu dentro do câncer. Ela desenvolveu novamente o câncer por conta dessa carência dela afetiva. A doutrina espírita vem frequentemente falando isso, e hoje a medicina, a ciência mais atual, vem dando destaque aos ensinamentos que os espíritos e que a codificação kardeciana vinha fazendo já há mais de 150 anos, a respeito de que todas as doenças são sempre ocasionadas por nós mesmos, de maneira direta ou indireta. Então eu acho muito importante, nesse breve estudo de hoje, que a gente cite algumas referências e faça algumas observações, de modo que passemos então a nos auto-observar mais, para poder detectar se nós estamos tendo algumas ações, alguns pensamentos, estamos alimentando então algo que vá ocasionar a doença física estabelecida em nosso corpo físico, que é apenas o último estágio do problema. A doença ela começa com fatores principalmente morais, inicialmente, e depois o estabelecimento dela
no corpo físico é apenas o grau mais avançado. O André Luiz afirma que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções e alimenta paixões, como, por exemplo, o ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doença. É a lei da sintonia, né? Cada um de nós atrai aquilo que pensa, aquilo que fala, aquilo que anda agindo, né? Então, se a gente mentalizar sentimentos negativos, fatalmente seremos acompanhados por espíritos, por companheiros espirituais, pela chamada nuvem de testemunhas, né, como disse o apóstolo Paulo, desses irmãos mais infelizes. Então, fatalmente, eles, mesmo que não tenham esse desejo, acabarão nos intoxicando, como disse o André Luiz. Uma frase muito bacana do filósofo indiano Deepak Chopra, ele fala que viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Olha que interessante. Começa sempre com sentimentos negativos. Começou a ter sentimentos de amargura, de tristeza, você está planejando, mesmo que não saiba disso imediatamente. E o bacana é que agora, a partir de hoje, nós estamos sabendo já disso. Quem não sabia ainda está sendo informado agora. Alimentar sentimento de raiva, indignação, mágoa acumulada aí por muito tempo, insatisfação com o outro por ser diferente de si mesmo. É um plantio não muito agradável que nós estamos fazendo, que vai nascer uma erva daninha dentro de nós mesmos. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles, ela dá um relato muito interessante da gente observar. Talvez muitos de nós iremos pegar essa informação e falar, puxa, acho que isso aí está acontecendo comigo. Então é importante a gente observar e descobrir, fazer uma análise lá no nosso íntimo, se nós estamos agindo dessa forma. Ela fala o seguinte, a sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores. Olha só, sede de vingança. Quantas vezes nós não alimentamos um desejo, mesmo que oculto, de que determinada pessoa que fez algo que não é de nosso agrado, pague, né? Como dizem aí no jargão popular, está vendo? Pagou aí, está vendo? Fez mal para mim, agora, aí, ó, a justiça divina foi feita. Quer dizer, é uma sede de vingança embutida. Nós nos disfarçamos de, vamos dizer assim, de secretários de Deus, né? Para poder, então, determinar, está vendo? O patrão pôs aí, fez cumprir aí o negócio, né? Fez cumprir a sua lei, né? Nós vestimos aquele uniforme de secretários divinos e tentamos estabelecer que o outro fez algo ou sofreu algo desagradável por consequência de atos que nós achamos que estão incorretos, dentro da nossa visão ainda muito limitada, né? E ela continua, falando que as angústias cultivadas podem ocasionar crises nervosas, enxaquecas e outros males. Angústia. Sabe aquele sentimento que fica aquela pedra dentro do peito ali que você não consegue tirar? É aquele desejo que algo acontecesse do jeito que a gente imagina, mas não acontece do jeito que a gente imagina, acontece do jeito que tem que acontecer. E a gente alimenta, então, a gente começa a colocar cada vez mais cimento naquela pedra que está dentro do nosso peito. É o sentimento de angústia. E isso reflete, como a Joana de Ângeles disse aqui, enxaquecas, crises nervosas. Aí as medicações tratam o corpo físico
e o corpo espiritual fica completamente avariado aí, porque não existe medicação química que consiga trazer equilíbrio ao corpo espiritual. Ela fala ainda da inveja, da cólera e a competição malsã. A cólera não é aquela doença que a gente, tempos atrás, tinha aí não, que quem andava no brejo aí pegava cólera, né? A cólera é a ira, né? A raiva, o enfurecimento, o nervosismo excessivo. É aquela pessoa que se irrita quando o semáforo abre e o cara que está na frente de você ali demora 1 segundo a mais para sair. Você já vai lá e mete a mão na buzina e já não tem paciência de jeito nenhum. Como diz o Alcântara, nosso amigo, ele fala que depois que ele se tornou espírita, ele ficou 100% mais paciente. Acho que o Abelinho deve ter ouvido essa, já, né, Abelinho? Ele fala assim que antes ele demorava 1 segundo para buzinar, agora que ele se tornou espírita, ele demora 2 segundos agora. Aí ele, buzina. Então, olha o que ela diz aqui, ó, provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão e outros distúrbios. Pessoas excessivamente irritadas, facilmente incomodadas, com, vamos dizer assim, com a lentidão das outras pessoas. Nem todo mundo está no mesmo estágio que a gente, né, que a gente pensa que nós estamos no estágio mais elevado, de dinamismo, né? Às vezes as pessoas estão num ritmo mais lento e elas estão cultivando uma paz interior aí. O cara demora 1 segundinho a mais para sair do semáforo lá. Muitas vezes ele está numa harmonia total, lá está ouvindo uma música clássica, está numa boa lá. E você está lá dando buzinada na traseira dele, achando que você é muito dinâmico. Né? Eu falo você, mas me incluo nessa aqui. Nós, né? O desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, favorecem os cânceres de mama, olhem só, hein? Na mulher, e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e outras doenças. Desamor pessoal, não aceitar a própria imagem, não se gostar. A gente não precisa também elevar aí o nosso lado narcisista, né? Ficar aí todo vaidosão, se achando, né, a última bolacha do pacote, como dizem por aí, né? Mas a gente tem que se gostar do jeito que nós somos. Vocês imaginem só que, segundo os espíritos nos informam, nós ficamos a média de 100 a 150 anos programando a nossa encarnação. E chegando aqui, a gente não gosta de uma verruga que nós temos. Ou não gosta da nossa estatura, não gosta do nosso pouquinho de sobrepeso aí, né, que eu me incluo nessa. A gente fica aí se deteriorando, se maldizendo, não gostando de si mesmos, não aceitando a própria imagem, nos esquecendo que nós somos espírito, momentaneamente encarnados, e não o contrário. Nós não somos corpo, nós somos um corpo que está vivendo aqui, que ocasionalmente se torna espírito. Nós somos espíritos encarnados. E a forma que nós utilizamos aqui é a melhor forma que tem para o nosso desenvolvimento. E aí, se a gente cai nesse desamor pessoal, isso vai se refletir em doenças que vão nos trazer, então, a essa conclusão. Preciso me amar mais. Porque eu vou começar, então, a ter cânceres dos mais diversos. E nesse momento que você está lá com o câncer, você começa a pensar assim, puxa vida, eu querendo tanto me curar aqui, de que importa se eu sou careca, se eu tenho aquela verruga, se eu tenho 1 metro e pouco, se eu estou com um pouquinho de gordurinha aqui, onde eu não gostava, onde eu não gostaria que estivesse. Então a gente precisa se aceitar mais, para poder evitar aí essas, eu diria, não sei se essa palavra existe, essas desnecessariedades. Acho que eu inventei essa palavra aqui, não sei nem se existe. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis, compulsão por compras, compulsão por ter algo que você não tem e se esquece daquilo que você tem, compulsão pela grama do vizinho, parece sempre mais verde que a da nossa casa, né? Dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses de perseguição e etc. Na questão 964 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele?
E aí a espiritualidade brilhantemente responde que Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou puni-lo. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Ou seja, sofremos hoje consequências dos nossos excessos. Você vê, ficamos doentes, câncer, diabetes e por aí fora, por conta do nosso excesso de perfeccionismo, excesso de autocrítica, excesso de crítica alheia, excesso de inconformismo. São os excessos que nos matam. E nos matam assim. A morte física é fichinha. A espiritualidade fala que dá muito mais trabalho para a gente reencarnar do que para a gente desencarnar, né? Então, o desencarne aí é só um detalhe. A gente não deveria nem se preocupar com o desencarne. Nós deveríamos nos preocupar do momento atual até o desencarne. O que nós estamos fazendo com nós mesmos? Quais excessos estamos cometendo para poder abreviar, então, a nossa encarnação? Muitos de nós vamos embora aí muito antes do tempo. Os benfeitores nos dizem constantemente que estamos programados para viver, lógico que não todos, né? Existem as suas exceções, a média de 80 anos de idade. Então, todos nós que estamos indo aí, a média, né? A maioria das pessoas que estão desencarnando antes dessa idade, estão aí partindo antes do prazo, pelos excessos que cometem. E os excessos são esses que nós estamos citando aqui. Tem um livro muito interessante, de um médium espírita chamado José Carlos de Luca. O livro se chama O Médico Jesus. Ele faz uma síntese dizendo que Deus, né, nosso Criador, colocou Jesus aqui no mundo, mas ele não é um mero governador. Ele, enquanto encarnado, foi o nosso médico que veio trazer as medicações através do seu evangelho, escrito aí pelos apóstolos, mas fortalecidos aí pela espiritualidade, nas informações contidas no evangelho. E ele fez um estudo e descobriu que Jesus não foi só um psicólogo, um pedagogo. Ele não foi aquela pessoa apenas que veio trazer informações. Ele trouxe também a medicação. Eu até acrescentaria aí que, além de médico, ele foi farmacêutico, porque ele nos ensinou que nós absorvêssemos pequenas pílulas, pequenas dosagens de medicações morais, que realmente estas nos curam. E o José Carlos de Luca brilhantemente colocou em um trecho do seu livro algumas informações que eu achei um tanto quanto fortalecidas, fortes assim, para que a gente observe em nós. Ele diz que a cura real somente acontece do interior para o exterior. E ele fala que, quando a gente for então até o nosso médico, façamos o seguinte comentário com ele, para que ele faça a sua anamnese, né, a sua avaliação. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Nossa, chega até a doer, né? Até aumentou o ácido do meu estômago agora, na hora que eu li isso aqui. Porque a gente, né, fala, poxa, é isso que está acontecendo comigo então. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida, que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Casos de pessoas, por exemplo, ficam um ano inteiro planejando determinados acontecimentos para então verem doçura na vida. Não, eu vou ser feliz quando chegar a época do fim do ano que eu vou para a praia. Ou então eu vou ser feliz quando eu for lá no clube que eu gosto de ir. Quer dizer, a gente tem que encontrar mais doçura no nosso dia a dia. Imaginem vocês que para cada segundo nosso aqui encarnado, tem que acontecer milhões de fatos em nós mesmos, no nosso organismo físico. Imagine a quantidade de troca de informações entre os neurônios, a produção dos hormônios do nosso corpo, para que nós mantenhamos a mente funcionando adequadamente.
Imaginem vocês a quantidade de coisas que tem que acontecer no teu corpo para que dê uma singela batida no nosso coração. E a gente se esquece de tudo isso. E bota as nossas alegrias somente na época que eu for para a praia, na época que eu conseguir comprar aquele carro que eu quero, na época que eu passar a mudar de emprego, passar a ganhar um pouco mais e por aí afora. Deixamos a doçura da vida, que ela é constante, que ela é das 24 horas do dia, deveríamos agradecer aí imensamente a cada segundo. E nos esquecemos aí de todos esses milhares de segundos e nos focamos em algo muito longínquo. E passamos então a desenvolver o diabetes. Passamos a não ver doçura mais na vida por conta disso. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia, e demasiadamente ansioso. Olha só isso. Enxaqueca, perfeccionismo, tudo a ver, né? Quem sofre enxaqueca aí, se pegar uma caneta assim, colocar num lugar assim, um pouquinho torta, a pessoa já fica incomodada. Não, preciso colocar na forma correta. Chega na casa das pessoas, a pessoa quase infarta quando vê um quadro um pouquinho torto na parede. É assim que funciona, né? Quer dizer, isso é qualidade? Muitos de nós batemos no peito, não, eu sou perfeccionista. Isso é uma qualidade, né? Lê do engano. O perfeccionista sofre demais. Porque nós vivemos num mundo dos mais ainda atrasados. Estamos longe de encontrar a perfeição aqui. Podemos enxergar que tudo é perfeição, mas exigir que a perfeição esteja constante ao nosso redor a gente cai numa autocrítica aqui também muito forte, porque eu exijo perfeição de mim também, exijo dos outros, exijo a minha perfeição, vou sofrer muito, não vou conseguir chegar nesse patamar aqui. Não nessa encarnação, eu diria que nem nas próximas ainda. Estamos longe de termos chegado a esse patamar aí de perfeição, para que então nós passemos a viver em um mundo já muito adequado. Sem trabalhar esse combate ao perfeccionismo, já nos tornamos imperfeitos por isso. Desejando sermos muito perfeitos agora, adquirimos sem querer uma imperfeição das mais difíceis de digerirmos. E ele continua. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Querem se curar, mas não querem curar as próprias mazelas, não querem diminuir as próprias imperfeições. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. E aí a pessoa esquece que... Não, ela não esquece, muitas vezes ela não sabe. O professor Rodrigues uma vez disse isso no iLuz, eu fiquei muito chocado com essa informação e chocado por ser algo tão simples aparentemente, mas tão complexo. Ele chegou para a gente numa reunião lá e falou assim, escuta, como é que a gente fala para a pessoa que chega aqui doente, buscando cura, como é que a gente explica para ela que a doença dela é a cura? Se a gente tirar a doença dela, resolve um problema e surgem potencialmente outros vários. Resolve um e aparece 10. Não doenças físicas, às vezes, né? Que ele diz, mas imperfeições morais, como diz aqui no texto. Eu quero me curar de um câncer, mas eu não largo mão daquela mágoa de jeito nenhum. Eu não sou capaz de perdoar em hipótese alguma. Ah, mexeu comigo, onde já se viu? Quer dizer, a pessoa já vem com o seu ego inflado, com a sua vaidade, já vem com o seu chamado... me fugiu agora a palavra, mas... como é que é quando a pessoa está muito... Não deixa que algo machuque porque ela se acha superior. Esqueci agora a palavra, mas daqui a pouco ela vem. Então a gente tem que primeiro tirar a mágoa para depois ter o merecimento, então, de utilizar a saúde de um corpo que não tem mais necessidade de ter câncer, para poder, então, ganhar a nossa caminhada. Enquanto a gente se detém nos detalhes, nas pedras do caminho, que são as mágoas, os pequenos detalhes das pessoas que não conseguiram alcançar um êxito em lidar conosco, enquanto a gente se pega nesses detalhes e se esquece completamente que nós também erramos, vamos ter que passar por câncer ainda há muito tempo. Vai ter essa necessidade. É a chamada tijolada que Deus dá em nós, né? Como diz uma
uma historinha que conta de um rapaz passeando com a sua Ferrari e tomou uma tijolada na porta da Ferrari. Ele voltou muito irado, deu marcha ré no carro e descobriu que era um menino que tinha jogado um tijolo e amassou a porta do carro dele, um carro de milhões aí. Retornou, desceu do carro enfurecido, pegou esse menino, chacoalhou muito. Falou, menino, você está doido? A hora que você fez, por que você jogou a pedra no meu carro? Você sabe que vai me custar uma fortuna para consertar isso? E o menino, chorando, quase que soluçando, falou, senhor, desculpa, mas a única alternativa que eu tive para poder chamar a atenção de alguém, porque eu estava aqui com meu irmãozinho, numa cadeira de rodas, e eu perdi o controle, e ele acabou descendo pela ladeira aqui, caiu ali embaixo, está machucado, ele é cadeirante, né, deficiente físico, e a única forma que eu tive de chamar a atenção foi dar essa tijolada na porta de alguém. O homem engoliu aquele orgulho, né, aquela ira momentânea, se compadeceu do menino, foi lá, levantou o outro que estava caído, pôs ele na cadeira, limpou o seu rosto, e daquele dia em diante, ele viu o menino depois, o irmão levando o outro, ele ficou extremamente envergonhado de si mesmo, tanto que ele nem mandou consertar a porta do carro mais. E aí a moral da história é que às vezes Deus precisa dar uma tijolada em nós, para chamar a nossa atenção. Tijolada vem em forma às vezes de acidentes, não sabemos os motivos, doenças que surgem do nada, aparentemente, né? Mas que são consequências dos nossos atos. E essas tijoladas muitas vezes nós não entendemos, achamos que estamos então no lugar errado, na hora errada, não era para ter pego em mim, era para ter pego no vizinho, e aí passamos então com o não conhecimento, com o não estudo, passamos a cair numa revolta, desacreditamos da existência divina, passamos então a aumentar mais essa insatisfação, e aí vira aquela bola de neve e desencarnamos de forma prematura, desnecessária, tudo por simples falta da busca pelo conhecimento. E para finalizar aqui um pouquinho, questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta muito, essa pergunta acho que é uma das mais famosas aí do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E aí a resposta é um pouco extensa, e eu sintetizei ela um pouco. Inicialmente, a resposta foi dada pelo Santo Agostinho, que diz que um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Essa pergunta que dá uma resposta do chamado conhece-te a ti mesmo, eu diria que é 60% da resposta que vai fazer com que nós saibamos como curarmos-nos dos nossos males. Conhecendo as nossas imperfeições, sabendo os nossos limites, passamos então a saber onde nós precisamos melhorar mais. Onde eu estou precisando jogar fora determinados sentimentos que vão trazer doença para o meu corpo. Qual mágoa eu ainda estou carregando? Qual dificuldade de compreensão das fraquezas e dos erros até dos nossos companheiros eu ainda estou tendo? Qual que está sendo a minha dificuldade? O que está tirando minhas noites de sono? O que está me provocando enxaqueca? O que está me provocando o meu diabetes, o meu colesterol elevado? Obviamente, tem as alimentações inadequadas, tem os excessos, né, alimentícios, bebida, fumo, por aí fora. Isso nós já sabemos até, quase que muito, está sendo muito veiculado na mídia aí. Eu creio que todos aqui têm um conhecimento até, uma base de estudo. Mas e as questões morais? Que a doutrina espírita vem nos dizer que precisamos curar a nossa mente, as nossas ações, precisamos melhorar nosso trato, precisamos estampar um sorriso no rosto, precisamos contar às pessoas o tanto que elas são importantes para a gente. Precisamos alimentar o nosso espírito com mais otimismo. Em épocas de crise financeira, será que temos que deixar que a crise moral também nos pegue? Será que não é época de deixar o dinheiro um pouquinho mais curto e o otimismo um pouquinho mais elevado? Será que com o conhecimento que temos, não podemos fazer um pouco diferente? Não podemos
fazer com que todo o mal que chegue até nós se encontre destino final e não ganhe continuidade através dos nossos lábios, que foram feitos para proferir palavras de incentivo e não de desânimo, de desalento, de murmúrios infindáveis, de tristezas que aparentemente não têm motivo, não têm fim? Será que não cabe a nós, com o conhecimento espírita que temos, espírita cristão, o conhecimento que Jesus veio nos trazer, será que não cabe a nós então passarmos a aplicá-los no nosso dia a dia, com a transmissão de energias benéficas àqueles que nos rodeiam, que consequentemente nos atingirão também e farão com que nossa vida se torne mais alegre, nosso corpo se torne mais saudável, nossas noites sejam de mais refazimento salutar, que passemos a gastar menos dinheiro com médicos e medicações, nada contra a profissão, e passemos a utilizar esse dinheiro para sermos mais felizes aí, utilizarmos para poder fazer o bem aí para quem nos rodeia, trocar dinheiro de medicação, de cirurgia, de médico, de tratamentos aí dos mais diversos farmacológicos, pegar esse dinheiro aí, por exemplo, e passear com os nossos filhos, levar os nossos pais para fazer uma viagem, dar uma festa e chamar sim aquele cunhado de trato difícil, chamar a sogra, né, como o pessoal diz aí, sempre tem a sogra no meio, né? Reconcilia-te com a sua sogra, faça uma festa lá. Gaste dinheiro com a festa para a sua sogra e não gaste dinheiro com a sua dor de estômago ou a sua azia por conta da sua dificuldade de relacionamento com ela. Essa reflexão breve aqui, desse estudo que eu encerro aqui agora, vem só para alimentar a informação de que Jesus disse que nós somos seres eternos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E para alcançarmos o reino dos céus, é necessário que façamos como Ele nos ensinou, quando disse que eu não vim servir. Aliás, eu não vim ser servido, eu vim para servir. Então, quem somos nós para não nos enquadrarmos nesse ensinamento? Vamos passar a servir mais, perdoar mais, compreender mais, e seremos mais saudáveis, mais felizes. Estaremos prontos para então alcançarmos um plano que nós desejamos muito. São planos superiores aí, né? Conviver lá perto do Chico Xavier, né? Eu sempre brinco que eu queria tanto comprar uma casinha lá no nosso lar. Já pensou que beleza? Morar lá perto do André Luiz, ali daquele pessoal ali, do Clarencio e tal, né? Queria tanto, mas só que se eu não tiver em mim esse desejo de me enquadrar dentro dessa conduta moral que eles já estão praticando, como que eu vou poder, então, ser vizinho deles? Eu agradeço muito a atenção de todos presentes aqui, fisicamente, das pessoas que estão nos assistindo aí pela rede, né, mundial aí de computadores. Agradeço ao convite da casa, ao Abilinho, a todos aqui presentes. Eu desejo que Jesus permaneça sempre nos nossos corações e que possamos hoje, ao retornarmos para as nossas casas, fazermos essa reflexão que o Santo Agostinho nos aconselhou. O que estou fazendo de mim? Como ando agindo? No que eu preciso melhorar? Está só nas nossas mãos. Não depende do governo, não depende de ninguém. Depende só de cada um de nós. Muito obrigado.